iniciar aí, né, o nosso estudo da Confissão de Fé de Westminster, que é a exposição, né, cremos que é uma fiel exposição das Sagradas Escrituras, naquilo que ela apresenta de fundamental e básico, né? A Confissão de Fé ela não fala sobre todos os assuntos, mas fala dos assuntos principais com relação à nossa fé. E eu gostaria de começar orando, né, nesse momento, com a igreja, para começarmos o nosso estudo. Vamos orar. Senhor, queremos agradecer por esse momento que temos, pedir que o Senhor esteja nos dando sabedoria e nos ensinando através da Tua Palavra, Pai. É o que nós pedimos nesse momento de instrução, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse capítulo, ele fala sobre a providência. E nós estamos aí na seção, ou parágrafo 6, como queiram, né? E essa seção diz assim: quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores, Ele somente lhe recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seu entendimento e movidos em seus corações, mas às vezes tira os dons que já possuíam e expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasiões de pecado. Além disso, os entrega em suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece que aqueles que se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento de outros. Então nós vamos ver o que é isso. Inicialmente, eu quero dar uma visão geral, né, da sessão e do capítulo e das sessões A5 e A6, e aí a gente vai adentrar nas afirmações que a nossa confissão seguir, né? Esse percurso das afirmações que a nossa confissão de fé ela fala. Então nós vamos perceber que essa sessão ela vai tratar especificamente da situação dos ímpios, dos réprobos, né? A forma como Deus providencialmente, né, administra a sua justiça em sua justa retribuição. E aí você vai perceber que a confissão de fé, né, já deve ter percebido isso, desenvolve um esboço doutrinário da providência, nos mostrando que Deus dirige todas as coisas, e que usa meios diferentes para operar seus sábios propósitos, usando o mesmo pecado e os pecadores para realizar a sua santa e soberana vontade. Nós já vimos isso, né? Então, nesses 3 parágrafos finais, eu vou me deter na seção 6, ou no parágrafo 6, nós somos lembrados que Deus usa o pecado e o sofrimento para o bem do seu povo, e usa bênçãos decorrentes para a justa punição do ímpio, operando todas as coisas para o bem da sua igreja. Então, na sessão anterior, na sessão 5, nós temos uma preocupação pastoral explicando por que Deus é muito sábio, justo e gracioso e nos deixa enfrentar o pecado, o sofrimento e o poder oculto da corrupção do nosso próprio coração. É até bom colocar aqui, né? Olha lá, o muito sábio, gracioso e os conselhos de Deus, muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e a corrupção dos seus próprios corações, a fim, com o propósito de que eles sejam humilhados, para animá-los, para que dependam mais íntima e constantemente do Senhor, né, e torná-lo mais vigilante contra as futuras ocasiões de pecar para vários outros fins justos e santos. Então você percebe aí que na seção 5 ele explica por que muitas vezes ele deixa seus filhos nessa situação. Agora na seção 6, a confissão de fé vai nos mostrar como Deus opera o bem para o mal na vida dos ímpios. Então você vai perceber que Deus opera o mal para o bem, como vimos na sessão anterior, e agora ele também opera o bem, e em certo sentido opera o bem para o mal. E essa é a triste realidade, mas a mensagem fundamental desse parágrafo. Então nós vamos ver que há homens malvados e ímpios que Deus julgará por seus pecados anteriormente cometidos. E essa
essa seção vai dizer como ele faz isso. Veja lá. Quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, como juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores. Vamos começar aí a ver, que em razão de pecados anteriores, o Senhor cega, endurece o coração desses homens ímpios. Uma vez eu preguei sobre esse texto, usando o comentário de Calvino, e desse texto ele vai dizer, comentando esse texto, ele vai dizer que Satanás é o verdugo de Deus para exercer o juízo dele. E aqui nesse contexto você vai perceber que os pecados em que as pessoas se veem é consequência do seu próprio pecado. Ou seja, o juízo de Deus sobre o pecado é a pessoa ser lançada mais ainda no pecado. Vamos ver isso aí? Romanos capítulo 1. Veja os versos 24. Deixa eu abrir aqui. Romanos capítulo 1. Davi, quando for 12:25 você me avisa, porque 12:30 eu vou parar. Romanos capítulo 1. Verso 24, 26 e 28. Veja aqui. Por isso Deus os entregou a tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Verso 24. O verso 24 é consequência. Que você tem ali uma conclusiva ali, pois. Consequência do quê? Do verso 21. Veja o verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato. Em virtude disso, por isso, Deus os entregou a tais imundícias pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Ou seja, porque eles rejeitaram o conhecimento natural de Deus. E a gente vê na história, Anselmo foi um filósofo que, por meio da filosofia, por meio do conhecimento comum da natureza, como a natureza funciona, ele chega à conclusão de que existe Deus. Das provas filosóficas da existência de Deus. Está relacionado diretamente com a palavra de Deus. Tá? Então o homem pode chegar a um conhecimento da divindade. É isso que a Escritura está dizendo. Porque eles rejeitaram esse conhecimento. Por causa disso, o Senhor os entregou a essa situação. Olha o verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O motivo para o verso 26. Por causa disso, por causa de quê? Por quê, melhor dizendo? Por que motivo? Mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram a criatura em vez do Criador. Os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Ou seja, o pecado em que eles se encontram é juízo de Deus por causa de pecados anteriores. E que especificamente pecado é esse? Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura. A Escritura está dizendo que esses homens poderiam chegar a um conhecimento pela natureza de que existia um Deus e que esse Deus não poderia ser comparado a animais. E nós vemos isso em algumas culturas, né? Mas o pecado deles foi tão grande com relação a essa falta de entendimento que o Senhor os entrega a paixões infames. E não só isso, olha que ele continua, no verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, mais uma vez, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Nós vemos na nossa sociedade que existem pessoas que acreditam em Deus e que não são religiosas.
E nós vemos outras pessoas que dizem que Deus não existe, né? Desconsideram completamente os sinais, né, comuns que nós vemos, né? E o ateísmo é uma prática abominável, porque o homem está negando aquilo que lhe é natural, porque ele foi criado com uma semente religiosa. É a completa rebeldia e desprezo do conhecimento que Deus colocou, a semente religiosa que todo ser humano tem. Um ateu é um miserável. Não é aquele indivíduo que diz que é ateu só por modinha. É a pessoa convicta, né, e que luta por isso, diz que vive dessa forma. Tá? Então o que nós temos aqui? Nós temos textos que nos dizem por que esses homens foram lançados no pecado, na cegueira e no endurecimento dos seus corações. Por quê? Porque desprezaram o conhecimento natural de Deus, não o glorificaram nem lhe deram graças, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. Como consequência desses pecados, Deus endureceu o coração desses homens. Então a Escritura está dizendo que você pode ter um conhecimento de Deus que não é salvífico pela natureza, por aquilo que Deus criou, né? Tem a questão do design divino, né? E essa não é uma teoria somente de pessoas crentes que temem a Deus, religiosos, mas é uma teoria científica. Existem muitos cientistas que não são religiosos e que creem na existência de Deus. Rejeitar isso, o que esses homens fazem, trazem juízo sobre eles. A cegueira e o endurecimento do coração como consequência disso. E os outros pecados que você vê aí. Olhe sua sociedade. O verso 28 vai dizer um monte de coisa que acontece. Injustiça, malícia, 29. Avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, caluniadores, desafeiçoados, inventores de males, presunçosos, sem afeição, desafeiçoados são sem afeição natural, sem amor paterno ou amor filial. Sem afeição é essa ideia de pais que não amam os seus filhos e filhos que não amam os seus pais. É isso que a falta de conhecimento de Deus gera. Anthony Burgess, membro da Assembleia de Westminster, ele sugere que, ao considerar a obra de Deus no endurecimento dos corações dos homens, que nós deveríamos evitar dois extremos com relação a isso. Primeiro, seria a ideia de que Deus realmente tenha feito Faraó, endurecendo o coração de Faraó pecar. Segundo, seria que Deus simplesmente esperou que o rei se autodestruísse com o seu próprio pecado. Burgess vai dizer o seguinte, eu vou reproduzir o material que eu peguei e fala a respeito dele. Burgess vai além desses comentários tipicamente limitadores e sugere que Deus endureceu o Faraó, tirando dele a sua divina graça restritiva, ou aquela que aplaca, que impede que os pecadores se degenerem até o grau máximo de sua depravação. Ou seja, a ideia é que Deus tirou esse freio de Satanás, um freio que todo homem tem. E aí a gente vai falar de graça comum. Tem uma teoriazinha nova aí, dizendo que esse negócio de graça comum não existe. E isso aí é um pressuposto que tem fundamentos errados. Porque graça é favor imerecido. Então, eles não dizem que tem a graça comum, porque os homens que não estão debaixo dali do povo de Deus, da sua filiação, tudo que é bom na vida deles serve para destruição. Então não é graça comum. E aí eles esvaziam a graça, a misericórdia e o amor de Deus na criatura de uma forma geral.
Na nossa teologia nós dividimos graça especial, é aquela graça que transforma, que renova, é a ação do Espírito Santo transformando o coração do homem, e a graça comum, em que o Espírito Santo convence o homem do erro e do pecado, mas não de forma a transformar a sua natureza. E essa é uma afirmação de que não existe a graça comum erradíssima, porque lá em Mateus capítulo 5 ele diz, olha, vocês têm que ser como o vosso Pai, que ele dá chuvas de bênçãos sobre justo e injusto. Isso não é graça? O que a nossa confissão está falando vai ao encontro disso, porque ele vai dizer nesse parágrafo que Deus utiliza o bem para o mal, ou seja, o bem que Deus utiliza vai gerar condenação, é isso, na vida daquelas pessoas que não reconhecem a graça comum, o bem de Deus. Mas vamos chegar mais adiante falando sobre isso lá na frente, tá? E é interessante porque falar em graça comum com relação ao pecado, nós estamos falando da ação do Espírito Santo que restringe a influência do pecado na vida de um homem pecador, e algo que também é operado pelo Espírito Santo na vida do descrente, mostrando aquilo que é certo, que é errado, freando, as suas inclinações, o que também a consciência faz. Então, nesse caso, dessa graça comum com relação ao pecado, a natureza humana continua depravada e caída, e isso é uma ação ordinária do Espírito Santo na vida de um homem caído, que limita o seu pecado e a sua degradação moral, e que você vai ver que também é um instrumento de Deus para trazê-los aqueles a quem ele escolheu e a quem ele vai aplicar isso à vida. Nós vamos ver como essas coisas se processam. Mas como nós estamos vendo, quanto àqueles malvados e ímpios, Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores. A cegueira e endurecimento do pecado é consequência de pecado. Ele somente lhes recusa eu vou ler daqui na minha copiazinha, porque meu olho não funciona nem dessa distância. Ele não só lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações, mas às vezes tira os dons que já possuíam. Então percebam que essas coisas são retiradas do descrente por causa dos seus próprios pecados, como um juízo temporal de Deus. Abra aí 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos de 7 a 12. Veja o que a Escritura vai dizer. Olha o que a Escritura diz. Com efeito, 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém o império da iniquidade? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Perceba aí os versos 10 a 12. Eles mostram a razão, porque aparecerá o ministério da iniquidade operando na vida dos ímpios. E com todo engano de justiça, os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Veja também nesse texto que o Espírito Santo impede a operação do mal, ou seja, limita, lá no verso 7, com efeito o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente aquele que seja afastado. Quem é que vai ser afastado para que ele possa fazer o mal em todo o seu propósito, ou seja, o propósito de Deus, melhor dizendo? O Espírito Santo. É ele que está retendo. Mas vai ter um momento em que ele vai tirar a sua mão, e aí esse mal vai fazer tudo o que ele está predestinado
para fazer como juízo de Deus. Veja, abra Romanos, capítulo 11, versos 7 e 8. Então, qual é a causa disso? Pecado. Por causa do pecado do homem, como juízo de Deus, Deus o lança no pecado. Ou seja, Deus cega e endurece. Aí você diz assim, como diz lá o Salmo 73, mas eles, olha como é que eles vivem. Tão ricos, estão rindo, tão alegres. Seus filhos, aos olhos humanos, estão vendo. Mas qual é a situação dele? Cegueira, endurecimento. Como são as suas relações íntimas? Como é a sua vida familiar? Mas estão lá, comendo, bebendo, fazendo farra. Juízo de Deus. Você já percebeu quando uma pessoa que é excluída do corpo de Cristo, e é um ímpio, excluído mesmo, é um ímpio, porque muitas vezes um crente é excluído, né? E Paulo diz isso para que Satanás, né, seja um instrumento de Deus para que ele volte. Foi o que aconteceu. Você já percebeu que quando uma pessoa é excluída, sai do âmbito da proteção da igreja, como ela vai abismo, vai de queda abaixo? E principalmente aqueles que tiveram um certo conhecimento do Evangelho. Um exemplo que eu me lembro aqui, muito claro, que ainda está vivo, é o Caio Fábio. Que degenerescência, meu amigo. Quem acompanhou o Caio Fábio, que ele foi da minha época, apesar de não ser tão velho assim, da minha época, você vê, cara, e assim, de uma certa forma eu estava próximo a ele, porque eu conhecia determinadas pessoas que o conheciam, tanto antes dele cair quanto depois. Ele é de Manaus, ele é de origem de lá, o pai dele era pastor numa igreja lá. Então, eu morei naquela região, então a gente conhece histórias e tal, antes da sua queda e depois da sua queda. A gente pode dizer assim, né? Meu amigo, olha, sinceramente, a última que eu fiquei sabendo dele, eu falei, cara, eu não acredito que um ser humano faça um troço desse. É, assim, abominável. É ladeira abaixo. Por quê? Consequência de pecado. Consequência de pecado. Veja Romanos capítulo 11, 7 e 8. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para ver e ouvidos, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. O que esse capítulo fala? Todo esse capítulo ele vai falar da rejeição de Israel, né? Por causa da justiça de Deus em Cristo Jesus. Capítulo 11 vai falar da rejeição de Israel. Por que eles foram rejeitados? Por causa de seus pecados. E aí Deus cegou e endureceu o coração desses homens, não restringindo mais a sua estupidez ou insensatez. Por quê? Ele usa a expressão aqui, né? Acolheram a mentira, como consequência dos seus pecados, rejeitaram a Cristo, rejeitaram o Evangelho da graça de Deus. O Senhor Jesus critica lá os fariseus, qual era o comportamento deles, pecado, e como consequência de pecado não confessado, não abandonado, o juízo de Deus vem, lançando eles em pecados ainda maiores, porque deixa-os na disposição do seu próprio coração. Então, quando você vê uma pessoa degenerada no seu pecado, seja ela crente ou não, ou supostamente crente ou não, perceba que aquela situação que ele está, apesar de ter dinheiro, apesar de ter conta no banco, a gente só olha isso, né? A gente só olha esse tipo de coisa. E às vezes dá raiva disso. A pessoa está com saúde, a pessoa está bem, tem dinheiro,
não esquece que está entorpecido, está cego, está caminhando cada dia mais para a sua destruição, está cometendo torpeza em cima de torpeza, como juízo de Deus. Então, se você tem essa perspectiva, leia o Salmo 73, e não somente o Salmo, pegue um bom comentário de Calvino, por exemplo, e leia para você tomar muita lapada na cara, para deixar de ter um pensamento perverso desse com relação à realidade da palavra do Senhor. Veja Provérbios capítulo 11, verso 3. Olha o que a Escritura vai dizer: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Se Deus usa lá a seção 5, bota a seção 5 de novo aí, Marcos, por favor. Entregues a tentações, corrupção dos seus próprios corações. Se Deus usa esse instrumento na vida do crente para trazer bênção, você acha que Ele não vai usar isso na vida do ímpio para trazer destruição? E não só isso, mas as suas próprias dádivas na vida dos ímpios, para deixar eles entorpecidos e cegos com relação ao seu pecado. Você acha que não vai acontecer? Lógico! Porque se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso, o pecador. E se aplicarmos esse texto ao que nós estamos vendo aqui, nós vamos ver o seguinte. Eu gostaria nesse meio tempo de comentar o que Alexandre Roger fala a respeito do comentário da Confissão de Fé de Westminster, nessas sessões, aplicando esse texto de Provérbios aqui. Ele diz assim: por essa razão, no caminho da disciplina, seção 5, para o seu próprio bem, visando a mortificar seus pecados e a corroborar suas graças, Deus com frequência sabe graciosamente, ainda que não finalmente, por certo tempo e em certo grau, retém suas influências espirituais a seus próprios filhos e os entrega a multiformes tentações e corrupções de seus corações. Por esse motivo. Aí, a seção 6, olha o que Alexandre Roger fala. Por essa razão também, às vezes, como o justo castiga os seus pecados, judicialmente remove os freios do seu espírito e, consequentemente, todos os dons superficiais que sua presença tenha porventura conferido dos homens ímpios, e assim os deixa entregues à influência de tentações, ao irrestrito controle de suas concupiscências e ao poder de Satanás. Ou seja, Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós pensamos às vezes que Deus só age na vida do crente, da igreja, e o mundo está à sua própria sorte. Isso é uma verdade, mas essa verdade, ela significa que estar à própria sorte é estar debaixo do juízo atuante de Deus nas suas vidas. Deixá-los à própria sorte significa não agir graciosamente para freá-los, seja ordinariamente, seja extraordinariamente. Ou seja limitando a malignidade na sociedade, seja trazendo conversão ao coração do homem. Aí você vê as cidades impenitentes ali no Velho Testamento, que foram destruídas por Abraão. Falar de Abraão, que seriam destruídas por Israel. Por quê? Porque a iniquidade deles não chegou até o limite. Você vê Sodoma e Gomorra sendo destruída. Por quê? Como consequência disso. Foram deixados, foi retirada essa restrição de Deus, e Deus permitiu que os próprios pecados deles afundassem eles cada dia mais. E aí, continuando a fala, e assim os deixa entregues às influências de tentações, ao irrestrito controle de suas concupiscências e ao poder de Satanás. Veja como Deus é bom, até mesmo na vida dos ímpios, ele limita o poder de Satanás. Esse negócio que o diabo tem poder sobre as pessoas, é uma meia-verdade. Por quê? Que o diabo tem encarcerado as pessoas, elas vivem no pecado. Porque Deus determinou. E na visão de Calvino, o grande juiz
né? A gente pode dizer assim, é o Senhor. Ele determina, ó, você aí, quem que aplica a lei? Aplica a pena na lei? Tem um nome, não tem, o Rafael? Antigamente era o verdugo. Quem aplica a lei? O juiz condena e aí o cara vai e aplica a lei. Quem é? Antigamente era o verdugo que trazia os castigos, né? Por isso que ele chama que Satanás é o verdugo de Deus. Mas tem um nome na nossa, não sei se é meirinho, sei lá, alguma coisa assim. Não, é o verdugo de Deus. Satanás encarcera. Aí vai e encarcera. E traz as aflições. Está no controle de Deus. Na hora que o Senhor quer, ele livra da prisão, tira, né, e traz para a sua graça. E olha que ele continua dizendo assim, e por isso sucede que as verdades do Evangelho, as ordenanças da igreja, que são aroma de vida para aqueles que são graciosamente abençoados, se tornam aroma de morte e de crescente condenação para aqueles que com seus pecados foram entregues a si mesmos, por causa dos seus pecados. Por isso nós temos ali, em razão de pecados anteriores, eles não só lhes recusam a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações, mas às vezes tiram os dons que já possuíam. O Senhor, por causa do pecado dos ímpios, recusa a dar a sua graça e iluminação, retirando deles o que poderiam receber por dádiva divina, retendo a sua mão para freá-los da corrupção. E nós precisamos nos lembrar que esse freio é dádiva divina, não é merecimento. O juízo, sim, é merecimento, é direito, porque representa a justiça de Deus sobre os pecados deles. E nessa perspectiva, todos nós fomos alvo da justiça de Deus. Só que Cristo assumiu o nosso lugar. Tem uma aluna ali que levantou a mão. Pode falar. Isso aí. Muito bem. Dá 10 para ela, viu, Felipe? Abra aí Deuteronômio capítulo 29, verso 4. Olha, a nossa coleguinha aí entendeu o que muito teólogo não entende, viu? Porque aí tem gente que diz, ele tirou o Espírito Santo, pode perder o Espírito Santo. No Velho Testamento, podia perder o Espírito Santo. Não, é nesse sentido mesmo. Nota 10, viu? Depois passa ali que eu vou te dar uma balinha. Deuteronômio 29, 4. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Perceba aqui, são Deuteronômio 29 é o quê? Qual é o tema do Deuteronômio 29? Os pecados da obediência e da desobediência, as consequências desses pecados. Mas nós vamos perceber que não se trata apenas de Deus reter a sua graça, uma graça que poderia lançar luz sobre o entendimento e amolecer um coração endurecido, mas também ele tira, como ela deu exemplo ali muito bom, dons que já possuíam os expõe a tipos de coisas que somente pioram os seus vícios. Tiram os dons que possuíam e ainda expõem a determinadas circunstâncias que nos crentes fariam com eles se voltarem para o Senhor, né? Se humilharem, mas que para os ímpios eles vão produzir mais pecado, vão vomitar os seus pecados. Abra Mateus capítulo 13, verso 11 e 12. Eu vou citar. Eu vou citar. A Simone citou aí um texto que está lá no finalzinho, né, na próxima aula, eu acho, né, que diz assim, quero reproduzir literalmente. Ele diz o seguinte: o sol que amolece a cera é o mesmo que endurece o barro. Isso que a Simone acabou de dizer aí. Mateus 13, verso 11 e 12. Veja aí que ele tira os dons, ele não só retém, mas ele tira.
Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido, porque ao que tem se lhe dará e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E a nossa confissão de fé, deixa eu voltar aqui, perdi aqui. Ela vai dizer assim: expõe a coisas que pioram os seus pecados, os seus vícios, né? Então é isso que ele vai dizer ali. Mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que por sua corrupção tornam ocasiões de pecado. É mais ou menos o que Paulo fala ali em Romanos capítulo 7. Que a lei, que foi boa, despertou o pecado nele. Pô, é isso aqui. Tá? É essa a condição. Vamos ver ali. Abre aí Deuteronômio capítulo 2, verso 30. Você vai ver que Deus aí deliberadamente conduz o seu povo para as bordas do território do rei pagão Seom. E o que isso ocorreu? Levou Seom, conduziu ao maior pecado ao proibir que os sedentos israelitas tivessem acesso à água, embora eles tivessem prometido pagar por isso. Veja lá. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar passar a sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endureceram o seu espírito e fizeram obstinado o seu coração para todar nas mãos, como hoje se vê. Ou seja, ele colocou Seom numa situação em que o seu pecado piorou. Ele piorou o seu pecado. E ele fez isso com um propósito da sua própria destruição. E aqui essa destruição é iminente, mas é o que acontece de uma forma mais esticada com os ímpios nesse mundo, né? Por isso que a morte de um ímpio é sempre a balança de Deus dizendo assim: chega. E a morte do justo é sempre a graça de Deus dizendo: vou trazê-lo para você descansar da sua labuta. Você vai gozar do dia do Senhor agora. Você vai descansar das suas tribulações. A mesma coisa, a morte, com propósitos completamente distintos. Abra 2 Reis, capítulo 8, verso 12 a 13. Um segundo exemplo. 2 Reis 8, 12 e 13. 8, 25. Então, nós vamos parar por aqui. Todo mundo reclama. Puxa, pastor, continua bom assim, né? Vontade de continuar e tal. Então, a gente vai parar por aqui. E aí, felizmente, na próxima semana a gente continua e dá um tempinho aí para o próximo que vai trazer o estudo, né? Eu não sei quem é, mas aí a gente continua na próxima semana. Perguntas? Quem quer ganhar balinha aí? Então, alguém tem alguma pergunta a fazer? Quer fazer algum comentário? Então, queridos, vamos terminar então o nosso momento aqui de instrução e na próxima semana a gente continua. A gente continua a exposição da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, e que o Senhor esteja nos dando a sua graça para entendermos, ó Senhor Deus, a tua palavra e glorificarmos o teu nome, Pai, exaltarmos o teu nome por meio da sua sabedoria, do seu amor, da sua bondade, do seu juízo, Deus. Da mesma forma que os santos lá no céu, no capítulo 15 de Apocalipse, grandes são as tuas obras, Senhor, e louvam ao Senhor por essas obras. E os versos anteriores se referem a mostram o que são essas obras, o juízo de Deus sobre o pecado. Que o Senhor esteja nos dando a sua graça, Senhor Deus,
e que o Senhor esteja nos separando desse mundo, Senhor, mal, Pai, purificando e santificando o seu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém.